Boa noite, meu nome é Fernando e hoje eu estarei aqui com vocês para explicar um pouco do conceito de pilha em estruturas de dados. Vamos lá, primeiramente, o que é o conceito de estrutura de dados em geral? Na matéria de estrutura de dados, nós aprendemos como os dados que a gente utiliza nos computadores podem vir a ser armazenados. Dentre estes meios de armazenar, nós temos a pilha, que é o tema do vídeo de hoje. As pilhas, elas seguem uma estrutura, que é a estrutura filo. O que é a estrutura filo? First in, last out. Ou seja, o primeiro que entra é também o último que sai. Pense nisso como se fosse uma pilha de moedas. Você vai, coloca uma moeda e você vai colocando moedas em cima, certo? Sempre que você coloca uma moeda na pilha, você coloca em cima da anterior. Isso é a mesma coisa com a pilha em estrutura de dados. E assim como em uma pilha de moedas, se você quiser tirar uma moeda, antes de tirar ela, você tem que sempre tirar as moedas que estão em cima dela, para assim conseguir tirar ela. Perfeito? A mesma coisa acontece aqui. A diferença é que a gente tem algumas coisinhas para fazer com que essa estrutura seja possível. Por exemplo, a gente tem uma variável de começo, ou seja, é uma variável que vai apontar para qual que é o seu primeiro dado da fila, o primeiro dado que entrou. Suponhamos que a gente faça a pilha 5, 12, 9, certo? A gente tem um começo que está apontando para o 5, que é o nosso primeiro item da pilha, ou seja, é a nossa base da pilha. Cada item da pilha tem um ponteiro que aponta para o próximo item da pilha. O 5 aponta para o 12, o 12 aponta para o 9, e se você for ver, o 9 também tem um ponteiro, só que ele está apontando para o nulo. O que acontece isso é por causa que o 9 é o topo da nossa pilha, não tem nenhum outro item após ele. Então, o 9 vai ficar aqui como sendo o nosso topo da pilha. Por que é importante a gente ter essa variável aqui do lado que se chama topo? Porque, como eu disse, a pilha, no caso, ela tem essa questão aqui de ser uma estrutura onde o primeiro que entrou vai ser o último a sair. Então, quem que vai ser o primeiro a sair? Vai ser o topo da nossa pilha, porque como a gente viu no exemplo das moedas, sempre quem está no topo vai ter que sair primeiro para quem está depois dele conseguir sair. No geral é isso. Essa é a estrutura base de uma pilha em estruturas de dados. E eu volto aqui no próximo vídeo para falar um pouquinho sobre filas.